Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que cumpriu cabalmente a tua obra nesta terra. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, quando falamos de fé, nós precisamos olhar para Jesus e pedir que o Senhor, na semelhança da graça que o Senhor concedeu e do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre Jesus para cumprir a tua obra, nós também sejamos revestidos pela tua graça com sabedoria para sabermos discernir as lutas e dificuldades e provações que nós passamos nesta vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos desenvolvido uma série de mensagens sobre fé. E Tiago coloca aqui alguns testes sobre fé. Todo o livro de Tiago, ele é um livro de testes. Tiago fala sobre pelo menos 3 tipos de fé. Paulo acrescenta mais um tipo de fé lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, que é fé como dom. A fé como dom é para que nós possamos servir na igreja. Sabe aquela pessoa que ela diz, vai dar certo, vamos confiar, vamos orar, vai dar certo, em nome do Senhor, é certo fazer isso? Vai dar certo, Deus está nesse negócio. Não é pensamento positivo. Muita gente confunde fé com pensamento positivo, e não é o fato aqui. Mas Tiago fala sobre fé salvífica, e a fé salvífica é a mais importante em toda a Bíblia. A fé salvífica é a fé que se agarra à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Agora, a fé é o meio pelo qual você se agarra à graça de Deus. A fé verdadeira reconhece que todas as dádivas perfeitas vêm de Deus e são recebidas por meio da fé no Senhor. A fé verdadeira reconhece que todas as dádivas perfeitas vêm de Deus e são recebidas por nós, pela fé. Deus é o doador da sabedoria. Olha o versículo 17. Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. O tema que eu gostaria de meditar sobre este texto é fé vacilante versus fé firme. Tiago compara a dádiva que Deus dá de sabedoria à sabedoria que os homens buscam no conhecimento humano. Há uma separação. Tiago faz uma separação da sabedoria humana comparada com a sabedoria divina. A sabedoria humana, nos dias de Tiago, era conduzida por pessoas que acreditavam que luzes a milhares e milhares de quilômetros conduziam a vida das pessoas. Será que hoje é diferente? Se você tem acesso a jornais, a rádio,
E se você ouvir durante o dia, você vai ouvir pessoas dando 12 conselhos para 12 tipos de pessoas que habitam a Terra, que são governados por 12 planetas, ou constelações, e assim por diante. Essa sabedoria não vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus é do Criador dos planetas. É do Criador das estrelas. É isso que Tiago está dizendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aquele mesmo que disse, quando tudo era treva, tudo era caos, ele disse, haja luz, e houve luz. Esse é o que nos dá sabedoria perfeita. Todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem desse Senhor, o nosso Deus. E Tiago nos diz que é necessário que nós peçamos a Ele sabedoria, porque a palavra tentação, aqui do próprio capítulo 1 de Tiago, e também a palavra prova, do versículo 2, nos diz, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por várias provas, diversas provações. E depois ele diz, versículo 13, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. A palavra tentação e a palavra prova vêm da mesma raiz. Uma visa nos destruir. É a tentação. O inimigo usa nossos próprios desejos. Por isso que nós precisamos ter sabedoria de não transformar nossos desejos em necessidades. Muitas vezes as nossas orações são a expressão de nossos desejos. E às vezes nós dizemos, Deus, mas eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não serei nada. É como aquela criança que chega em casa e viu o seu coleguinha com um celular novo e diz para os seus pais, pai, eu preciso de um celular assim. Porque ele se sente diminuído em relação ao seu colega. Na minha juventude era o tênis. Era roupa de marca. Hoje é o celular. Maneiro. É um iPhone, um iPad. O que é que nós temos pedido a Deus? Nós somos assim. De repente nós estamos transformando desejos nossos em necessidades. E Deus olha para nós e vê que nós não necessitamos daquilo. O que nós necessitamos é o pão de cada dia. Paulo fala para Timóteo, ele diz, olha, tendo o que comer, com o que nos vestir, um lugar onde nos abrigar, estejamos contentes. Daqui a uns dias nós vamos falar sobre um outro tipo de fé. A fé contente. É só você olhar o texto do versículo 9 em diante, você vai lembrar e pensar no que eu estou falando. Tiago ele é muito prático. Ele apresenta vários testes, várias provas para nós sabermos se a fé que nós vivemos é fé verdadeira ou nós precisamos buscar sabedoria de Deus para que a nossa fé seja provada e aprovada. Tiago fala que as provas produzem em nós perseverança, versículos 2 a 4. A perseverança é diferente da teimosia. Talvez as pessoas possam confundir teimosia com perseverança. Normalmente a teimosia ela está ligada aos nossos desejos, às nossas vontades, à nossa opinião, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de pensar. Então nós queremos que aquilo que nós pensamos, que nós desejamos, que nós almejamos, seja respeitado. E quando surge alguém à nossa volta que pensa diferente de nós, ele está errado, com toda certeza. Mas perseverança não. Perseverança é confiança e firmeza no que Deus disse. É fé na revelação. Não está firmada e nem baseada em nossos sentimentos e nossos desejos. Está alicerçada em cima da revelação que Deus nos dá. Quero pensar nesse texto debaixo de 3 ideias
Deus é o doador da sabedoria. A fé é o único meio para que você possa adquirir a verdadeira sabedoria. E o teste da firmeza, que Tiago apresenta aqui para nós. Eu tenho plena certeza, total convicção, de que eu já fui reprovado muitas e muitas vezes no teste da firmeza. Mas não é o quantas vezes nós somos reprovados que conta, mas é o quantas vezes nós somos persistentes, perseverantes para alcançar a coroa da vida, para alcançar a sabedoria que vem de Deus. Na corrida da fé, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, vencedor não é quem chega primeiro, vencedor é quem não desiste, quem não desanima, quem persevera. Por isso a perseverança é um dos temas principais da fé cristã. A perseverança vai mostrar que a fé que nós temos, ela é verdadeira. Ela é diferente da teimosia. A fé perseverante nos leva a nos agarrar às promessas fiéis do nosso Deus. Na sua carta para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, Paulo escreve para Timóteo que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E então no versículo 19 ele nos dá um pequeno teste. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Paulo está aconselhando o seu jovem pastor. Ele diz para ele: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus, porque aqueles que são seus não se afastam dele. Eles perseveram, agarrados, firmados no Senhor da glória. É como Jim Elliot escreveu no seu diário antes de entrar no seu avião e entrar no Equador para se avistar com os Aucans, uma tribo indígena que não tinha havido contato com homem branco algum ainda. E naquele mesmo dia, eles tiraram a vida desse missionário chamado Jim Elliot. Ele era companheiro de turma do seminário nos Estados Unidos do pastor Russell Shedd, que vocês já devem ter ouvido falar, que faleceu recentemente. Ele escreveu no seu diário: agarre-se firme àquilo que você não pode perder. E largue tudo que você não pode segurar. Largue tudo que você não pode segurar. E agarre-se firme ao que você não pode perder. Isto é fé. Nós não podemos segurar nossa vida. Foi o que aconteceu com ele. Nós não podemos segurar os nossos filhos. Nós não podemos segurar os nossos pais. Nós não podemos segurar os nossos vizinhos, a esposa, o marido. Nós não podemos segurar o dinheiro, nós não podemos segurar a nossa juventude, nós não podemos segurar os nossos sonhos. Mas algo de que nós não podemos largar é Cristo. Firmados em Cristo. E ele então conclui o conselho para Timóteo dizendo: e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Tiago pensa da mesma forma. Ele fala sobre a religião verdadeira. Lá no versículo 26 e 27, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Deus é o doador da sabedoria e nós precisamos de sabedoria.
Esse texto para mim tem especial valor. Em 88 eu me debrucei sobre a palavra de Deus para lê-la com afinco, com dedicação. Até que eu cheguei nesse texto, praticamente no final da Bíblia. Então a minha conclusão foi que eu tinha feito tudo errado. Eu comecei a orar, pedir para Deus abrir a minha mente e me dar sabedoria para entender a sua palavra. A partir daquele momento, meus olhos espirituais se abriram. E a palavra de Deus foi fazendo sentido cada dia após o outro. Há 2 domingos atrás, nós falamos aqui sobre os versículos de número 16 até o versículo 25. O poder da palavra de Deus é ela que nos faz nascer de novo. Mas quem nasce precisa crescer. E nós precisamos de sabedoria no nosso crescimento. É justamente nessa fase de crescimento que nós enviamos nossos filhos às escolas, para que aprendam a escrever, para que aprendam a ler. Nós mesmos, como os pais dedicados, ensinamos nossos filhos dentro de casa. E nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Deus é o doador da sabedoria. Existem 2 tipos de sabedoria que Tiago nos apresenta nesse texto. A sabedoria do mundo, que ele descreve aí no capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16, que diz assim: no entanto, se abrigais no vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Nesse texto, Tiago nos fala desses 2 níveis de sabedoria: a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo e a sabedoria que vem do Senhor. O verso 13 ele diz: quem dentre vós é sábio? Quem tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom comportamento, procedendo cotidianamente, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Tiago apresenta 14 similaridades com o Sermão do Monte que Jesus prega, registrado por Mateus, capítulos 5, 6 e 7. 14 similaridades. Tiago não copiou o Sermão do Monte, mas os mesmos 14 ensinos que Jesus traz no Sermão do Monte estão presentes no ensino de Tiago. E esse é o primeiro deles. É necessário pedir. Mateus 7, versículo 7 e seguintes. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Até o verso 12, que é a conclusão que Jesus traz, que é totalmente diferente da lei de Hammurabi. Hammurabi disse: aquilo que você não quer que o homem faça para você, você não faz para ele. Jesus diz: tudo aquilo que você deseja que o outro faça para você, isso você deve fazer a ele. A sabedoria do alto, diferente da sabedoria do homem, ela é ativa. Ela parte para a ação. Ela jamais age em reação. A sabedoria do homem é sempre passiva, com os braços cruzados, sempre movida pela reação. Há uma diferença entre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto,
e a sabedoria que vem do homem. A sabedoria que vem de Deus gera misericórdia, compaixão. Olha o capítulo 2, versículos 12 e 13 de Tiago. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Algumas traduções colocam que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Capítulo 3, versículos 17 e 18, que nós já lemos, nos fala da sabedoria que vem de Deus. É pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. E a colheita produzida pela justiça é para aquele que semeia a paz. Esse é um outro ensino que Tiago apresenta, ensinado por Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo não pode oferecer sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, ainda que os homens possam dar títulos, possam colocar no nome da pessoa uma honra de doutor, de mestre. Na verdade, Tiago nos diz que a verdadeira sabedoria vem do alto. O seu conselho, contrário do conselho do mundo, onde diz: busque sabedoria, busque títulos, busque reconhecimento dos homens. Tiago diz no capítulo 3, no versículo 1, caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago, na semelhança de Jesus no Sermão do Monte, nos dá um ensino na contramão da cultura. O mundo oferece conhecimento que gera soberba. O capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 20, Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque pela sua própria sabedoria o homem não conhece a Deus. E no capítulo 8, no verso 1, Paulo fala aos coríntios que viviam na Macedônia, dentro da cultura grega. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então Paulo passa a discorrer no capítulo 13 sobre o amor verdadeiro. E conclui esse capítulo dizendo: agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Se é Deus quem dá, não pode ser obtida fora dele. Se é Deus quem dá a verdadeira sabedoria, nós não podemos obter essa sabedoria fora de Deus e fora da sua revelação, que é a palavra de Deus. É ela que deve nos instruir, é ela que deve nos ensinar. Deus é o doador da sabedoria. A verdadeira sabedoria reconhece que todas as dádivas perfeitas vêm de Deus e são recebidas por meio da fé nele. A fé é o único meio pelo qual nós podemos adquirir a sabedoria. Este é o primeiro teste da fé. Tiago fala que a nossa fé precisa ser aprovada para produzir perseverança. Isso deve nos trazer alegria, porque você não vai provar algo que não existe. Domingo passado nós falamos sobre isso. Imagina um bolo. Alguém vai provar um bolo. E se você fizesse um bolo, você daria para a pessoa que não gosta de você experimentar? Ela não seria sincera? Não seria verdadeira? Nós devemos buscar a aprovação daquele que nos ama, de Deus. Não é fé cega. Muita gente pensa que nós, por sermos cristãos, vivemos por fé cega. A nossa fé não é cega. A nossa fé está firmada no Cordeiro de Deus.
no Filho de Deus. Ainda que nós não possamos ver, Pedro nos diz na sua primeira carta, não vendo, mas crendo, vocês vão obter o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ainda que no presente tempo vocês tenham que passar por várias provações. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 9. Na verdade, nós andamos não pelo que nós vemos, porque fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado por aquilo que não se vê. Na segunda carta de Paulo para os coríntios, que viviam no meio dos filósofos epicureus e estoicos, dessas duas escolas da Grécia, Paulo diz no capítulo 5 da segunda carta, no versículo 7, nós não nos dirigimos por vista, mas nós nos dirigimos pela fé. Porque a nossa fé está firmada nas promessas de Deus e não nos nossos sentimentos, não nas nossas experiências, mas estão firmados na promessa de Deus. A fé é firmada na promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 27, quando fala sobre Moisés, Moisés deixou o Egito e deixou de ser chamado filho da filha do faraó, como príncipe que era. Ele trocou tudo aquilo que aquele império podia oferecer para ele, porque via aquele que é invisível, Cristo. Mas o Verbo, a própria palavra, se fez carne e habitou entre nós. E é isso que nós celebramos o final de cada ano. Não que Jesus tenha nascido no dia 24, no dia 25, nós sabemos muito bem disso. Mas ele nasceu. Anjos cantaram, pastores testemunharam, sábios vieram do Oriente trazer presentes. A vida de Maria, José, os irmãos de Jesus foram impactados com essa pessoa maravilhosa chamada Jesus de Nazaré. O próprio irmão de Jesus, que escreve este livro, conviveu com ele todos os dias, até que ele foi recebido na glória celestial. E ele diz, eu sou servo dele. Eu sou servo dele. A terceira lição que nós podemos estudar aqui é sobre firmeza da fé, ou fé vacilante. Tiago nos dá alguns conselhos, nos dá alguns exemplos. Isaías capítulo 57, verso 20, Isaías escreve assim, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si mesmo lama e lodo. Um dos temas principais de Tiago é a tinhosa que nós temos na nossa face. O capítulo 3, ele discorre sobre a tinhosa. A tinhosa é o animal mais severo da raça humana na Terra. Benjamin Franklin diz que o animal mais terrível tem a sua toca atrás dos dentes. É a tinhosa. Tiago diz que a tinhosa não somente destrói o curso da raça humana, mas também leva o próprio homem ao fogo do inferno. Por isso, Tiago fala que nós devemos falar e devemos agir da mesma forma. Nós não podemos falar e viver de maneira diferente. Pessoas, Tiago nos apresenta, que são como as ondas bravias. Quem já foi à praia sabe disso. Tem gente que conta, e segundo que me lembro, esse próprio sistema de ensino, que é chamado de design inteligente, que o Adalto Lourenço é um dos fundadores no Brasil, juntamente com uma equipe, diz que quebra na praia por minuto 28 ondas. Múltiplo de 7. Tudo na criação prova a grandeza da sabedoria matemática de Deus. Tudo. Sem exceção. As conchas, a disposição dos grãos
num girassol. Tudo mostra um design inteligente, elaborado por alguém que nós sabemos quem é. O Deus glorioso. Pessoas que vivem uma fé regada com dúvida são peritas em começar muitos projetos, mas são incapazes de concluir qualquer um. São pessoas conduzidas pela ansiedade. Não é sem motivo que Jesus nos alerta no Sermão do Monte: não ande ansioso. Paulo diz aos Filipenses: não ande ansioso. Na sua primeira carta, Pedro nos dá o mesmo conselho no capítulo 5, sobre a ansiedade. E Pedro nos aconselha: lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele já tem cuidado de vocês. Pessoas inconstantes não recebem nada do Senhor. Versículo 7, ele diz: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Salmo 119, versículo 113, o salmista nos diz que Deus odeia a duplicidade. Será que é por isso que Tiago diz, no versículo 17 do capítulo 3, que a sabedoria que vem do alto é pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia? Eu creio que sim. O problema da timidez e da dúvida é que nós não alcançamos nada da parte de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nos diz que os inconstantes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos então parar e pensar se a nossa fé é fé firme ou é fé vacilante. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que a nossa fé não seja vacilante, para que a nossa fé seja perseverante. Pessoas inconstantes não chegam a lugar algum, Tiago nos diz. Em primeiro lugar, Tiago nos diz que pessoas inconstantes são peritas em começar, mas não terminam nada. Em segundo lugar, Tiago nos diz que a pessoa inconstante e com fé vacilante não alcança nada de Deus. Em terceiro lugar, Tiago nos diz que a pessoa inconstante e cheia de dúvida não chega a lugar nenhum. Versículo 8. Pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Caminho é conduta, é maneira de viver, é por onde a gente vai. Não é ser teimoso. Aquilo que você está fazendo é certo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 nos diz: o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o lugar que você vai, lá não tem projeto, não tem trabalho, não tem execução nenhuma. E quando nós falamos sobre esse texto, há 4 anos atrás, eu dei alguns conselhos sobre como provar se aquilo que vem à sua mão é correto ou é errado a ser feito. Uma delas é você perguntar: isso é certo? Segunda pergunta que você pode fazer para isso é: isso glorifica a Deus? A terceira pergunta que você pode e deve fazer para aquilo que vier à sua mão para fazer é: o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre isso? Queria deixar 4 perguntas para você levar para casa no seu coração. Você reconhece que precisa de sabedoria? Você já pediu perdão a Deus por considerar que a sabedoria dos homens tem o mesmo valor da sabedoria dada por Deus? Infelizmente, nós começamos a analisar e avaliar a igreja como padrão do mundo. Só falta ter no seminário ISO 2000 e quanto? 9.000 e quantos agora? Já deve estar em 9.999, porque em 2098 era 9.002, e aí eles devem ter mudado a nomenclatura, porque já estava no 9.000, né? Você já pediu perdão a Deus porque considerou que a sabedoria que o homem tem está no mesmo nível e talvez acima do conhecimento que Deus tem para revelar? Eu já conheci pessoas analfabetas cuja sabedoria reconhecidamente vinha de Deus. Jesus escolheu pescadores e não escolheu doutores. Jesus escolheu cobrador de impostos,
desprezado pela sociedade. Uma mulher de quem ele expeliu 7 demônios foi uma das primeiras testemunhas da sua ressurreição. Maria Madalena. Qual é o tipo de sabedoria que você está buscando? Onde você está empenhando o seu tempo, os seus talentos? É a quarta e última pergunta que eu gostaria que você levasse para sua casa e para o seu coração. Sua fé já passou pela prova da necessidade de buscar sabedoria que vem de Deus? Você reconhece que precisa de sabedoria? Você já pediu perdão a Deus por considerar que a sabedoria dos homens tem o mesmo valor da sabedoria que vem de Deus? Talvez a gente não diga isso, mas no fundo a gente sabe o que está valorizando. Qual é o tipo de sabedoria que você está buscando? E por último, sua fé já passou por provações, onde você gemeu na presença de Deus e pediu: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não sei como resolver esse problema. Se você, como eu, precisa da sabedoria de Deus, queria te convidar a ficar de pé e orar, porque esse mesmo Deus misericordioso, esse mesmo Deus gracioso que nos mandou o seu próprio Filho para nos salvar, Ele olhou para nós com misericórdia e com graça. Então, coloque-se diante dele. Peça a sabedoria que venha do alto. Pai, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor. Nós carecemos e necessitamos de sabedoria, e Tiago nos aconselha: peça a Deus. Jesus nos aconselha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Senhor, nós não queremos bater em nenhuma outra porta, em nenhuma outra universidade, em nenhum outro mestre deste mundo. Nós queremos buscar do Senhor, que o Espírito Santo de sabedoria venha sobre nós, sobre a nossa mente, abrir o nosso entendimento para entendermos quem somos, quem o Senhor é, o que nós podemos viver e fazer nessa terra que exalta e glorifica o nome do Senhor. Pai, nós estamos diante de mais uma semana de atividades. Pai, alguns estão na reta final, talvez, do ano letivo, precisam do Senhor para que abra sua mente, para que possam ser honrados e honrar também o Senhor com a sabedoria que vem do alto, honrar os seus pais. Pai querido, nós oramos pedindo a sabedoria do Senhor, não para respondermos aos homens, mas para sermos agradáveis ao Senhor. Pedimos por isso, Pai, necessitamos de sabedoria. Sabemos, Senhor, que na experiência da nossa vida nós já passamos por tantas provas que nós não sabíamos como resolver, mas no final das contas nós confiamos no Senhor e a solução foi melhor do que nós poderíamos imaginar. Porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor toma nas suas mãos a direção. E assim como Isaías nos diz: jamais te ouviu falar de um Deus assim que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Senhor, nós não queremos tomar nas nossas mãos a direção da nossa vida, mas queremos confiar cada dia mais no Senhor. Senhor, que isto, em prática, seja a aprovação da nossa fé. Para a glória do nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Pai. Não queremos ser inconstantes. Não queremos ser como as ondas bravias que espumejam, mas não saem da praia. Preferimos ser, Senhor, um pequeno filete de água que nasce na montanha, mas que termina no mar. Que a nossa vida seja assim, Senhor, marcada pela sabedoria que vem do Senhor. Rogamos por isso, Pai. Rogamos por isso em nome de Jesus. Glória seja dada somente ao Senhor, agora e eternamente. Amém, amém e amém.